Bem-vindo ao novo. Bem-vindo ao novo, promessas, né? Promessas. Texto que está em Josué, capítulo 21, versos do 43 ao 45. Acompanhe comigo aí no telão. Diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a dar seus pais, e a possuíram e habitaram nela. A palavra aqui de Josué traz o momento em que o povo está tomando posse da terra prometida. Estava melhor, mexe não. É o momento que o povo já está tomando posse, ou na verdade, já está dentro da terra prometida. E aí Josué 43 relata esta palavra: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Houve um juramento do Senhor. Deus, quando chama Abraão e promete de Abraão estabelecer uma grande nação, o próprio Deus escolheu Abraão para fazer de Abraão uma grande nação. E esse Deus, quando chamou Abraão e prometeu engrandecer o nome dele, e prometeu através dele fazer uma grande nação, prometeu também dar a ele ou a sua descendência uma terra, uma promessa de Deus. Deus é Deus de promessa, mas não só de promessa. Deus é Deus que cumpre. Deus cumpre. E aqui Josué está trazendo ou relatando o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e a Jacó. E mais uma vez estamos vendo a fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus, quando promete algo, Ele cumpre, Ele não falha. Pode não ser tão fácil alcançar o que Deus te prometeu, mas se Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quantas promessas, irmãos, que nós temos? Quantas promessas que a própria palavra nos garante. A própria palavra. Quando Deus fala sobre a paz, João 14, se eu não me engano, 26, João 14, 26, não, 14, 27, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é uma promessa. Deixo-vos a minha paz. Que paz é essa, pastor? Irmãos, é uma paz que não dá para falarmos. No meio da tempestade, no meio do problema, você sente aquela presença de Deus te acalmando. Um momento que você poderia estar puxando os cabelos, estar desesperado, desesperada, e você está sentindo aquela presença de Deus te acalmando. Eu quero justificar aqui já a minha ausência no horário das 17 horas. Falei com nossos voluntários, todos que estariam de serviço, estão de serviço, todos os voluntários. Se você é um voluntário em algum ministério, dia de domingo o horário é 5 horas da tarde, você que pode, quem não pode chega em outro horário, antes do culto. E eu prometi chegar aqui também às 5 horas, mas 4h20 eu tive que sair de casa, tive que ir a um sepultamento, e sair de lá já era às 18h10, aquele ambiente de perda, aquele ambiente de dor, e aquelas pessoas chorando, e eu falando: Senhor, me dá paz. Um parente, um ente querido, uma tia muito querida, muito amada, faleceu ontem, e hoje foi o sepultamento, e tive a oportunidade de falar, e eu falei: eu não vou conseguir falar,
não vou. Meu primo fala, pode falar, a gente precisa ouvir uma palavra. Eu falei, não vou conseguir, minha tia. E eu falei, Senhor, existe uma promessa na tua palavra, que nós teríamos a paz. Coloca a paz no meu coração e que eu possa falar e transmitir paz. E aquele ambiente onde a presença de Deus estava, consegui conduzir uma palavra. E foi uma despedida, muito choro, mas a presença do Senhor. Presença, a paz. E temos essa promessa de paz, promessa de prosperidade. Então quero justificar aos meus voluntários porque que eu não cheguei às 17 horas. Mas muitas outras promessas Deus tem para nós. E esta promessa que Deus fez a Abraão e fez ao seu povo, irmãos, se cumpriram ou se cumpriu. Eu quero te animar, eu quero trazer o encorajamento no seu coração, eu quero trazer o renovo sobre a sua fé, para aquilo que Deus te prometeu. O que Deus prometeu para você? Tem coisas que Deus fala no nosso íntimo, tem coisas que Deus tem para cada um, de forma diferente do outro, e Ele fala, eu vou cumprir, mas às vezes o tempo, às vezes os problemas acontecem, e nós esfriamos, a nossa fé esfria, porque o tempo está passando e a gente não vê o cumprimento da promessa. Mas eu quero dizer que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, irmãos. O homem promete e falha, o homem promete e volta atrás, o homem promete e não tem condição de nos dar, mas Deus não, Deus é fiel. E Josué está dizendo, desta maneira eles estavam já na terra, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara, Ele deu, dar a seus pais e a possuíram e habitaram nela, o Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, todas elas, nenhuma delas vão falhar, nenhuma. Mas esse povo precisava chegar na terra. A terra era uma promessa. Deus levanta Abraão. Abraão tem seu filho Isaque, Isaque tem Jacó, e Jacó agora seus 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. Esse povo precisava tomar posse da terra, e Deus levanta Moisés. Êxodo 3, verso de número 8, diz assim um texto: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Nesse texto temos aqui o momento a qual Deus direciona Moisés como líder do povo, para encaminhar esse povo à terra a qual Deus havia prometido dar ao povo de Israel. Mas onde estava o povo de Israel? O povo precisava herdar a terra, o povo precisava tomar posse da terra prometida, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra a qual eles iriam crescer e prosperar. Mas esse povo que o próprio Deus gerou a nação de Israel, esse povo estava no Egito. Em que condição estava esse povo no Egito? Acompanhe comigo no telão. Desculpe ler muitos textos, mas é importante e é bom, é através do conhecimento que a gente cresce. Êxodo capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 9. Havia uma promessa, esse povo estava no Egito, e Deus levanta Moisés então, para levar esse povo a herdar a terra. Diz assim a palavra do Senhor: todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó, foram 70, José, porém, estava no Egito. José é um dos filhos de Jacó,
estava no Egito, porque Deus o encaminhou para lá para salvar a humanidade. José chega no Egito como escravo, mas se torna governador do Egito. A terra agora está passando fome e toda a sua família desce também para o Egito. 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Praticamente, aproximadamente 430 anos, o povo de Israel permanece no Egito. Do Egito, ele se direciona através da liderança de Moisés para herdar a terra. Mas eles permanecem no deserto durante 40 anos por causa da desobediência. Depois, Deus levanta uma nova geração, levanta Josué, e através de Josué e dessa nova geração que Deus levantou no deserto, eles tomam posse da terra prometida. Mas eles estão no Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Preste atenção aqui. Eles estavam no Egito. Aquela terra não era a terra deles. Eles tinham uma promessa. Esse povo precisava entrar na terra de Canaã, a terra que Deus os prometeu. Mas eles estão no Egito. E no Egito eles crescem. E se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha como eles se multiplicaram. Olha o verso de número 8. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecia ou não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha o crescimento do povo de Israel no Egito. A terra que eles estavam ainda não eram deles. Eles precisavam entrar na terra de Canaã, uma terra que Deus os prometeu. Mas eles estavam ali no Egito. E no Egito, eles se multiplicaram e cresceram. Quando José desce ao Egito e se torna governador, havia um rei. Mas esse rei morre e se levanta um outro rei, um outro faraó, que não conhecia o povo, que não conhecia José. E olha a preocupação dele. Coloca para mim o verso de número 9. Êxodo 3, 1. Pois, verso 8. 8. 8. É assim mesmo, né? Ao vivo, na hora. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Verso 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ele fica preocupado. Verso de número 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Deixa eu falar algo aqui para você. O povo não estava na sua terra. Desculpa eu ser repetitivo, mas isso é bom. Isso é didático. Isso é para você guardar no seu coração. O pastor está repetindo tanto, mas é intencional. É intencional. O povo tinha uma terra para herdar, mas eles não estavam na terra que eram deles. Uma terra estrangeira. Uma terra estrangeira. Nós temos uma terra para herdar, que é o céu.
Só que você está numa terra estrangeira. Você ainda não está na Canaã celestial. É para lá que estamos caminhando. E que terra que estamos? Estamos no mundo. Mas não somos deste mundo. O povo cresce e se multiplica no Egito. Uma terra que não era deles. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar no mundo. E é no mundo que você vai crescer. Mas esse mundo não lhe pertence. O povo estava no Egito, mas eles não se tornaram povos como o povo do Egito. Mesmo no Egito, eles eram povo de Deus, mas cresceram. Habitar no mundo nós podemos, porque é o mundo ao qual Deus fez, mas eu não posso me juntar a eles, e é no mundo que Deus vai me fazer crescer. Ei, tem lugar que você vai estar, que não é o seu lugar, mas é nesse lugar que você vai crescer, mas não vai se misturar, porque ali não é sua terra, é lugar só para crescimento. Tem lugares que são lugares que todos participam, têm acesso, mas são lugares somente para o crescimento. Esse povo cresceu no Egito. Se você exerce, ou se você está fazendo uma faculdade, vá lá, cresce, mas não se mistura, porque você não pertence àquele lugar. A sua terra é a terra de Canaã. Então tem lugares que vamos crescer, vamos avançar, e interessante que quanto mais afligiam o povo, mais eles cresciam, sabe por quê? Porque era o povo de Deus. Você é povo de Deus, você é filha, você é filho de Deus. Então, querido, entenda, mesmo estando neste mundo, mesmo estando ao lado de pessoas que não professam a mesma fé, entenda que você está ali para crescer, e Deus vai te fazer crescer, Mas esse povo estava no Egito, e agora Deus chama ou vocaciona Moisés. Moisés, direciona este povo para a terra a qual eu prometia dar os seus pais. Segundo ponto, primeiro eu falei domingo passado, que muitos ficarão para trás. A promessa ela existe. Quantas promessas Deus tem para nós? Mas muitos ficarão para trás. Por quê? Por não confiar em Deus, por não confiar no Senhor, por não se sentir capaz. Mas qual é o ponto? 2. Promessas. Quanto maior a dificuldade, menor o esforço, ou menos esforço faremos. Tem promessas? Deus tem promessas para você. Entenda uma coisa, diante da promessa, quanto maior a dificuldade, menor esforço faremos. Como assim, pastor? O povo tinha uma promessa, eles estavam seguindo para a terra. Não era fácil, e não foi fácil tomar posse, entrar na terra de Canaã, uma terra boa, tomar posse da promessa. Tanta dificuldade, e assim também acontece em nossas vidas. Deus tem promessas para nós, e existem coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Tem coisas que Deus gera no nosso coração que a gente fica pensando assim: será que é para mim? Tem coisas que a gente começa a sonhar, Léo, e pensa assim: não, isso é muito grande. Sim, o que Deus tem para nós é grande, e quanto maior a dificuldade é maior. Mas mesmo estando ou sendo difícil, entenda, quando as coisas são fáceis, você age para alcançar. Mas quando as coisas se tornam difíceis, Deus age por nós. Então, quanto maior a dificuldade, menos esforço faremos. Está difícil. Existem promessas, e você olha para as promessas e você encontra dificuldade. Está difícil.
você olha e não vê possibilidade para acontecer o que Deus tem como promessa para você, está difícil. Eu quero dizer para você que quanto maior a dificuldade, menos esforço você precisa fazer. O que você precisa fazer é confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Porque agora, o povo que está saindo do Egito com Moisés, passa 40 anos no deserto. E depois desse período de 40 anos, Moisés morre. Deus levanta Josué. Josué assume a liderança do povo, atravessa o rio Jordão. E agora está diante da primeira cidade a caminho da terra de Canaã, Jericó. Jericó. E que cidade é essa? Josué 6, verso 1 e 2 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei, e os seus valentes. Irmãos, cidade de Jericó ficava no caminho para a terra de Canaã. O povo atravessa o rio e agora está de frente a Jericó. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Jericó era uma cidade que tinha 2 muralhas, 9 metros de altura. A primeira muralha com 1,80 m. Um vão de 4 metros e uma segunda muralha com 3,60 m de largura. 2 muralhas, rigorosamente fechada. Algo impossível para entrar, algo impossível para tomar a cidade. A dificuldade era grande, mas quanto maior a dificuldade, entenda isso, menos esforço faremos. Tem pessoas que querem alcançar as suas promessas, os seus sonhos, os seus propósitos. As coisas se tornam difíceis e elas estão lutando cada vez mais de forma errada. As coisas estão difíceis na tua vida, entenda, menos esforço você precisa fazer. Pastor, mas como assim? As coisas não estão fáceis, eu preciso salvar minha família, eu preciso alcançar um emprego melhor. Está difícil, pastor. Menos esforço você deve fazer. E o que eu preciso fazer então, pastor? Ter fé em Deus e ser obediente à palavra dele. Quando as coisas estão fáceis, vá lá, luta. Mas tem gente que está lutando e não está conseguindo. Sabe por quê? Não é para você lutar. Não é para você lutar. É para Deus lutar por você. Entenda, irmãos. Entenda. Quando algo é possível, nós agimos. Porém, quando se torna impossível, Deus age por nós. Vou repetir para você. Quando algo é possível, nós agimos. Porém, quando se torna impossível, Deus age por nós. O que eu estou dizendo para você é que quanto maior a dificuldade, menos esforço você deve fazer. Tenha fé e seja obediente. A cidade de Jericó estava rigorosamente fechada. Só que o povo precisava passar por Jericó para poder alcançar as outras cidades e tomar posse de tudo que Deus havia prometido. Como invadir uma cidade dessa? Vamos ter que fazer muito esforço. E Deus fala para Josué: não. Josué, você está vendo a dificuldade? Estou parafraseando. Josué, você está vendo a dificuldade? Sim, Senhor. Os espias foram lá. São 2 muralhas. A cidade ninguém entra, ninguém sai. Josué, está difícil, não está, Josué? Você não vai fazer muito esforço, não. Nem você, nem um povo. E aí Deus dá a direção. Entenda isso. Diante da promessa, quando você olhar e encontrar dificuldade, e quanto maior a dificuldade for, entenda que você deve fazer menos esforços, porque Deus vai te dar a direção de como alcançar o que Ele tem para você. Tem gente brigando com pessoas para alcançar a promessa. Não é isso. A direção de Deus não é essa para você.
Tem gente na mesma empresa e brigando, porque o cargo é para você, mas tem outro mais qualificado, e você está querendo brigar. Se Deus tem algo para você, não é para você brigar, é para você confiar e obedecer, porque Deus vai dar direção. Entenda isso. Tem gente querendo salvar o filho, o esposo ou a esposa, e está brigando. Está difícil salvar o seu cônjuge? Para de fazer tanto esforço. Para. Esforço físico. Eu já não aguento mais falar de Jesus. Peça direção a Deus. Está difícil? Está difícil o relacionamento conjugal? Está difícil alcançar um bom relacionamento em casa? Está difícil? Deus quer te dar a direção, mas você está lutando com seus próprios braços, com suas próprias forças, com seu próprio intelecto. Tem que ser assim. Quem falou para você que tem que ser assim? Quem falou para você? Não, porque eu quero assim. Então fica assim. Então fica vivendo como se estivesse vivendo, desculpe a palavra, no inferno. Porque, irmãos, tem coisas que fogem às nossas mãos. Tem coisas que não é para você fazer. Tem coisas que não é para você falar. Tem coisas que não é para você brigar. Tem coisas que é para você orar. Percebe que o esforço ele é menor? Percebe? Irmãos, a gente briga, a gente luta, quando na verdade deveríamos sentar. Deus, o Senhor tem promessas para mim. Eu já lutei muito, eu já chorei muito, eu já falei, eu já argumentei, nada funcionou, nada. Senhor, eu falo, eu abro o versículo, eu mostro o caminho. Estou cansado, Senhor. Está difícil. E aí você deve fazer menos esforços. Senta. Ora. Chora aos pés do Senhor. Senhor, o Senhor me prometeu uma porta de emprego, até agora não aconteceu nada. Você está indo pedir ajuda ao homem. Ah, se eu tivesse um conhecido lá naquela empresa eu entraria. Mentira, não entraria nada. Você tem um dono de tudo, aquele que tem acesso a todas as empresas. E aí você está brigando, lutando. Temos que agir, mas tem hora que temos que orar. Quer ver uma coisa? Você sai para procurar uma porta de emprego, você sai 4 horas da manhã de casa. Chega às vezes 4 horas da tarde em casa. Separe um dia, acorde 5 horas e fique orando até meio-dia. No dia seguinte sai às ruas. Vai lá. Possa ser que quando você estiver orando, o teu telefone toque. Eita, o esforço é menor. Entenda. Você já deu os currículos, mas você está saindo 4 horas da manhã, chegando 4 horas da tarde, e você chega em casa e a esposa pergunta e é uma briga de novo. Tá vendo? Nada aparece para você. E às vezes a gente ora nem 5 minutos. Tire um dia. Senhor, eu preciso de algo para a minha vida. Separe 2 horas para orar. Pastor, será que eu consigo? Ora, louve ao Senhor. Fique calado para ouvir a voz dele. Daqui a pouco o telefone toca. Ei, você que é fulana? Sim. Temos uma oportunidade aqui para você. Pode vir amanhã. Quanto maior a dificuldade, menor é o esforço que faremos. Jericó estava rigorosamente fechada. Mas olha o texto. Olha a direção de Deus. Josué 6, verso de número 3 ao verso de número 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Olha a direção, irmãos. Eles tinham homens de guerra, eles poderiam chegar armados ali, brigando. Não morreu ninguém.
do povo de Israel na batalha, porque não houve batalha. Não houve batalha. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Vai. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha o que está acontecendo aqui. Uma cidade fortificada, cercada por 2 muralhas, 9 metros de altura. Qual a direção de Deus? Pegue os sacerdotes, 7, com trombetas de chifre de carneiro. Durante 7 dias, ou durante 6 dias, todo o povo vai rodear a cidade, em silêncio. Só os sacerdotes vão tocar. Os homens armados vão à frente da Arca da Aliança. A Arca da Aliança segue, e os sacerdotes com a trombeta tocando. No 7º dia, 7 voltas. E depois da 7ª volta, todo sacerdote, os 7 sacerdotes vão tocar. E todo o povo grita, as muralhas vão abaixo. E foi isso que aconteceu. Estava difícil entrar na terra, mas Deus deu uma direção. Qual a direção Deus está te dando, irmãos? Pastor, eu não sei qual a direção que Deus está me dando. Pastor, eu não sei. Deus me prometeu tantas coisas, eu não sei qual a direção. O que eu tenho que fazer, pastor? Quer a resposta? Quer a resposta? Está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui. Você sabe como fazer, mas não faz. Você quer ver uma coisa? O poder que tem a oração, a eficácia da oração. Um Deus que responde a oração, um Deus que ama ouvir o seu povo. Mas você faz? Pastor, não consigo mais brigar com a minha filha e ela não se conserta. Todo o tempo que você briga, qual o tempo que você ora? Passa mais tempo brigando do que orando. Quanto maior a dificuldade, menor o esforço. Tem promessas aí? Tem promessas. Tem coisas que não é para você brigar. Tem coisas que não é para você brigar. O povo, quando sai e segue no deserto, havia uma cidade que eles estavam instalados, na cidade de Sim, e de lá foram para Refidim. Quando chegaram na cidade de Refidim, no deserto, indo para tomar posse da terra prometida sob a liderança de Moisés, o povo começa a murmurar com Moisés. E qual foi a murmuração? Não tem água. Não tem água, está no deserto. Não tem água. E aí, Moisés? A dificuldade era grande. A dificuldade era grande. Imagine ter que cavar um poço no deserto. Pastor, não tem nem como cavar poço no deserto, não tem água. Era grande a dificuldade para o povo tomar água? Era grande? Muito grande. E aí Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, fere a rocha. Fere a rocha, Moisés, para que o povo possa beber água. Grande era a dificuldade, irmãos. Grande. Mas qual foi o esforço de Moisés? Pegar o seu cajado e ferir a rocha. Tem hora que a dificuldade é grande. E qual a direção de Deus? Olhar para Ele. Olhar para Ele. Eu não sei qual a dificuldade que você está tendo para alcançar a sua promessa. Mas eu quero dizer para vocês, se der para você agir, haja. Comece a agir. Mas está difícil, pare de fazer muito esforço. Vai para os pés do Senhor. Ora, porque é Ele que precisa estar
à frente. Moisés quando nasce no Egito, ele nasceu numa época muito difícil. Quero trazer isso para falar das promessas que Deus tem para nós. Porque, irmãos, falar sobre crescimento de vida não é pecado, não. Falar sobre avançar e alcançar as promessas de Deus não é pecado, não. Precisamos entender que o maior benefício nós já alcançamos, que é a nossa salvação. Precisamos andar em santidade, precisamos abandonar o pecado, precisamos ter uma vida de oração e de leitura da palavra, mas Deus também tem grandes promessas para nós. Estamos nesta terra, precisamos de recursos, precisamos de um bom trabalho, nós estamos nos qualificando para alcançar lugares maiores, e por que não pedir a Deus para alcançar isso na vida? Pastor, está muito difícil, estamos vivendo uma economia muito difícil, estamos vivendo num tempo muito difícil, estamos vivendo num tempo onde a concorrência é grande. Moisés nasceu num período a qual Faraó, rei do Egito, mandou matar todas as crianças, todas, porque ele teve uma estratégia e não teve sucesso. E aí ele dá ordem para todo o povo: o povo de Israel é muito grande e pode se virar contra nós, então toda criança que nascer, se for filho homem, lança no rio Nilo, mas se for mulher, deixa nascer. Quem nasceu naquele período? Moisés. Que período para Moisés nascer. Onde Moisés foi parar? Onde Moisés foi parar? Num período tão difícil, num período que ele poderia ter morrido. Por 3 meses sua mãe o reteve dentro de casa, mas não conseguiu reter por muito tempo. Depois de 3 meses ela coloca ele num cesto e lança no rio Nilo. Que período para Moisés nascer. Pastor, eu fui nascer logo em Éden, na maternidade do Morrinho. Pastor, eu nasci em Belfor Roxo, na antiga 15 de agosto, ainda fazia parte de Nova Iguaçu. Belfor Roxo era só um bairro, nem cidade era. Pastor, Moisés também nasceu num momento muito difícil, mas sabe onde ele foi parar? No palácio. Você nasceu num tempo difícil? Você nasceu num momento a qual o governo é opressor? Você nasceu numa cidade que não é muito desenvolvida? Deus pode te levar para o palácio. Deus pode te levar a lugares altos. Quem crê, irmãos? Quem crê, irmãos? Pastor, estou trabalhando num emprego que eu não vou ter oportunidade nenhuma ali, nenhuma de crescimento, nenhuma. Não tem problema não. Deus pode te levar a outros lugares, Um tempo difícil, a qual Moisés nasceu, mas ele foi parar no palácio, diante da promessa, irmãos, diante da promessa. Quanto maior a dificuldade, menor o seu esforço, menor. Pastor, então orar não é ter tanto esforço? Irmãos, entrar no seu quarto, olha só, entrar no seu quarto, no lugar mais aconchegante da sua casa, com aquele arzinho de 18.000 BTUs, é assim lá? É? Eita glória! Com aquela cama king size, eita, do tamanho do rei, aquele edredom de 500 fios, é isso? É? Que isso, irmão? Que isso, varão? Aí não. E você naquele conforto. Quanto maior a dificuldade, menor o esforço. Ore mais pela sua família. Ore mais pelo seu emprego. Ore mais pelos seus filhos. Ore mais, irmãos. Precisamos orar mais.
um abençoado, um homem de Deus, me emprestou um livro. Ocupado demais para não orar. É isso? Ocupado demais para não orar. Irmãos, que livro. Que livro. Olha que eu gosto de orar, mas Deus está me levando a um outro nível. Se você tiver oportunidade, compre. Ocupado demais para não orar. E eu percebi que muitas coisas eu estava fazendo muito esforço. Senhor, Tu tem promessa. Senhor, eu preciso agir. Senhor, eu tenho que ir à frente. Senhor! E tinha hora que eu cansava. E foi quando Deus falou: está difícil. Senhor, está impossível. Está fazendo muito esforço. Vem aqui. Quanto maior a dificuldade, menor é o seu esforço. Menor. Bem-vindo ao novo, promessas. Terceiro, tenha paciência. Tem promessas aí? Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Tenha paciência. Você já ouviu isso várias vezes. Você está cansado de ouvir isso. Mas Deus quer falar mais uma vez para você. Tenha paciência. Pastor, a promessa tem que ser para ontem. Tenha paciência. Tenha calma. Olha o texto. Josué 14, do verso 6 ao verso 13. Josué 14, do verso 6 ao verso 13. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Vai. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Olha, irmãos, tem promessas que a gente fica pensando assim: vai chegar mais não. Pastor, Deus me prometeu algo e até agora seria bom Deus prometer algo hoje e amanhã bater na sua porta a promessa do Senhor. Pode acontecer isso, pastor? Pode. Irmãos, durante 10 anos eu orava junto com a minha esposa por algo. 10 anos. 10 anos. Incansavelmente. 10 anos. 10 anos. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. 10 anos. Não chegou a 45 não, como Caleb. 45 anos. O Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Olha só. Verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Olha, irmãos, tem promessas que se ela não permanecer viva no seu coração, você jamais tomará posse dessa promessa. Existem promessas do Senhor que estão vivas no coração do Senhor, mas estão mortas no coração dos servos. Mortas! Se Deus prometeu, irmão, presta atenção nisso aqui. Se Deus te fez promessa, creia. Tem coisas que Deus fala ao nosso coração, irmãos, que fica lá latejando, que fica lá batendo, que fica queimando. Algo que Deus me fez, ou algo que Deus fez na minha vida, que desde garoto ardia no meu coração. Desde garoto aquilo pulsava dentro de mim, e eu ficava pensando: será que isso é meu? Será que é loucura minha? E um dia eu fui compartilhar com uma pessoa.
E essa pessoa falou para mim: para com isso, esquece isso, isso não é para você não. Mas depois dos meus 20 e tantos anos, Deus trouxe a existência, porque Deus é fiel, irmãos. Agora, como é que estão as promessas de Deus no seu coração? Estão mortas, estão sepultadas. Ela tem que estar viva, pastor, mas as circunstâncias da vida estão matando essas promessas no meu coração, porque você está deixando. Promessas do Senhor não morrem, promessas do Senhor se cumprem, porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é como o homem, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Tem promessas no seu coração para a sua família, não sepulte essa promessa, não deixa morrer, deixa ela pulsar dentro de você. Deus fez promessa para mim, Deus me prometeu, deixa ela viva dentro de você. Eu não consigo ver, eu não consigo encontrar caminhos, as coisas estão de mal a pior, mas deixa ela pulsar dentro de você. Deus é fiel para cumprir. E 10 anos, irmãos, 10 anos orando. Teve um pastor que até brincou. Ele falou assim: mas varão, você só orava, tinha que agir, varão. 10 anos orando pelo Atos. E aí eu fui contar para esse pastor: mas você só orava, tem que agir, varão. Aí não estava difícil não, né? Pode fazer, o que é possível você faz, o que é impossível deixa com Deus. 10 anos. Está aí a promessa. Está a promessa correndo, está a promessa assistindo aula, está a promessa aprontando, mas está aí a promessa. Deus é fiel. Toda promessa tem um tempo, toda promessa tem um tempo. Ela só não pode morrer dentro de você, ela só não pode morrer. Como é que está a promessa de Deus no seu coração? Se está morta, Deus está trazendo vida para ela hoje. Pastor, tem promessas que eu já sepultei no meu coração. Haja vida nessa promessa hoje, que as promessas de Deus são vivas, elas não morrem, elas não morrem. É promessa de Deus, elas não morrem. Não estou falando algo do homem, estou falando algo de Deus. Se é promessa, não morrem, não morrem. Ninguém pode matar. É promessa. Nem o próprio Deus tirou de Israel a promessa. Nem o próprio Deus, irmãos. Deus prometeu: eu vou levantar uma nação, e essa nação vai herdar a terra que eu prometi, a terra de Canaã. O povo aprontou. Deus levantou uma outra geração, mas o povo tomou posse, porque nem Deus retira a promessa que fez para a sua vida. Nem Deus. Nem Deus. Mas tem um tempo. Tem um tempo. Caleb esperou 45 anos. Coloca para mim, por favor, o último verso. Tá aí? Volta. O último que estava, né? Isso, obrigado. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Meu Deus, 45 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para combater, tanto para sair a ele, como para voltar. Vai. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Olha só, irmãos. Você acha que as coisas, aos olhos de Caleb, não foram difíceis? Passando os anos,
Mas qual era a confiança dele? No Senhor. No Senhor. Porque quando ele foi espiar a terra e ele voltou junto com mais 10 espias, Josué e Caleb, mais 10 espias, quando ele volta e o povo relata de forma negativa, Caleb e Josué relataram de forma positiva. Ele disse assim: entramos, possuamos, porque certamente prevaleceremos, porque o Senhor está conosco. Irmãos, aquela palavra permaneceu no coração dele. E quando Moisés prometeu dar a ele a terra, ele falou: vou entrar na terra. Olha a confiança daquele homem, passando 45 anos. Então confia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei quanto tempo, como eu falei para você, foram 10 anos, 10 anos, de oração, de ação, tem roupa na corda aí não, né? Tem criança aí não. Então, de oração, de ação, mas foram 10 anos. Para mim mais tranquilo, porque o homem é mais tranquilo, mas imagine a mulher. Mas uma coisa, irmãos, não falo porque só aconteceu, falo porque Deus conhece o meu coração. Em nenhum momento eu duvidei que Deus iria trazer um filho. 10 anos. E aquilo pulsava dentro de mim: Deus é fiel, Deus vai fazer, e Deus fez. E eu glorifico a Deus pela fidelidade dEle. E para terminarmos, toda promessa traz a sua dificuldade. Quem quer promessas, quem quer tomar posse da promessa, entenda que toda promessa tem a sua dificuldade. Certa vez eu ouvi de um palestrante ele dizendo assim: toda oportunidade tem sua dificuldade. Como assim, pastor? Vou te explicar. Hoje você está trabalhando numa empresa e essa empresa te dá uma oportunidade de assumir o cargo de chefia. É bom? Excelente. Que oportunidade. Agora vem os desafios. Porque toda oportunidade tem suas dificuldades. Agora, aquele que era teu amigo, empregado, junto com você, agora você é chefe dele. Agora você tem que dar ordem e ele não vai ficar satisfeito, teu amigo. E você fala: faz, tu tem que fazer. Peraí, pô, meu amigo, cara, sou teu amigo, mas agora sou teu chefe. Não vou fazer não. Então tá bom, por favor, passa no RH. Porque é empresa, não é brigar, mas você é chefe. Fez errado, você tem que corrigir. Tem todas as suas dificuldades, os desafios. E toda promessa, irmãos, tem as suas dificuldades. Olha o que o Senhor falou para Josué. Josué agora, líder do povo, tem que entrar na terra de Canaã. Josué 1, versos 5 e 6. Coloca para mim. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha o que o Senhor quer falar para Josué. A gente lê às vezes, mas não entende. A gente lê e fala assim: Deus está com Josué, mas Deus está abrindo os olhos de Josué. Josué tem uma promessa, mas Josué, ninguém te poderá resistir. Eu vou ter que lutar. Tem pessoas que vão se levantar, tem exército que vão se levantar. Deus está falando com ele: ninguém te poderá resistir. Você vai entrar, mas vai ter resistência. Mas nenhuma resistência vai permanecer, elas vão cair. Mas Deus está alertando a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6: ser forte e corajoso. Quer promessa? Ser forte e corajoso. Deus falou que vai fazer, mas aí encontra uma dificuldade. Irmãos, quer ver uma coisa? Tem momentos que Deus está nos treinando
E tem pessoas que começam a ficar abatida com o treinamento de Deus. Deus está te fortalecendo e você não sabe. Tem pais que quando o filho passa por algo, o pai tenta defender o filho, quando na verdade o filho tem que encarar as coisas. Uma cobrança demais sobre o meu filho, sobre a minha filha na igreja. Deus está ensinando ele ou ela. Tu acha que quando chegar na faculdade não vai ter cobrança, não? Tu acha que quando chegar no trabalho não vai ter cobrança, não? Tu acha que quando chegar na carreira militar não vai ter cobrança, não? E na igreja também não pode ter cobrança, não? E aí a oportunidade que Deus está dando ao seu filho, à sua filha, para crescer, você quer se colocar à frente. Não, espera aí que eu vou defendê-lo. Tem coisas, irmãos, que nós temos que defender nossos filhos. Tem coisas que nós temos que deixar o nosso filho passar. Não, porque estão cobrando demais lá no ministério. Deixa cobrar. Deixa cobrar. Porque Deus só cobra de quem Ele quer colocar em níveis maiores. Por quê? Porque Deus está preparando. Irmãos, quantas vezes, eu vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes. Quantas vezes eu saí daqui da igreja chorando, triste pelo caminho, chegava no caminho, Deus, cala o choro. Que isso, Senhor? Cala o choro, engole o choro. Você não vai chegar em casa assim não, porque você tem tua esposa, e você não pode passar nada disso para ela. Edifica a sua casa, cresce. E quantos momentos difíceis que me fizeram crescer na igreja. E hoje eu entendo por que Deus me fez passar por tudo isso. Então tem muitos pais, não estou brigando não, eu só estou trazendo a direção bíblica do Senhor. Não estou chateado com ninguém, e nem diretamente para ninguém, estou falando para a igreja, tá? Porque às vezes acontece algo, irmãos, é uma oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento. Dificuldade que você, líder, passa no teu ministério, é oportunidade de crescimento. Tu acha que lá fora vai ser fácil? Acha que vai ser fácil? Você não passa por nenhuma cobrança. Chega lá fora, pastor, mas não é uma cobrança justa. Eu entendo, pode não ser. Mas e aí, Deus está me preparando. Falaram assim para mim, 7-1. E eu falei, vou responder. Falei, vou não. Depois veio, meu amigo, posso conversar com você? Pode não. Porque quando você deveria conversar comigo, você me chamou de 7-1. Então agora não tem espaço para você aqui não, meu amigo. Então tem hora, irmãos, que a gente passa por algo, que é o momento que Deus está te fortalecendo para você crescer. Não perca a oportunidade não. Pastor, eu estava em ministério tal, o líder está me cobrando demais. Deus está te fortalecendo, sabe? Porque um dia você pode ser o líder daquele ministério. Entende? Então toda promessa tem suas dificuldades. E nada melhor do que sermos preparados por Deus. Nada melhor, irmãos. Nada melhor. Deus te prepara, Deus te fortalece, Deus te ajuda. E você está querendo se isentar desse crescimento de Deus? Permaneça, converse, fale, mas permaneça. É momento de crescimento, irmãos. A gente só cresce com momentos difíceis. Deixa eu te falar algo, tem gente que não sabe lidar com bons momentos, muito menos ainda com os momentos más. Pastor, como a pessoa não sabe lidar com bons momentos? Tem pessoas que não sabem, porque o momento está tão bom que ele desperdiça. E se não sabe lidar com os momentos bons, menos ainda com os momentos más. Então
toda promessa tem a sua dificuldade. Foi o que Deus falou para Josué. Toda promessa. Êxodo 3, versos 16 e 17, aqui eu termino, Ministério de Louvor, por favor. Diz assim: vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, é Deus falando com Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Vai. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra. Deus envia Moisés e dá uma palavra: vai lá, fala para o povo que eu estou vendo a aflição deles, e vou fazer eles sair da terra da aflição para a terra de quem? Cananeu, do Eteu. Preste atenção aqui, eles estão ouvindo a promessa que Deus está relatando, que é a terra de Canaã, mas tem um povo lá, o que é isso? Deus está falando, vai ter dificuldade, a terra é de vocês, mas sabe quem está lá? Cananeu, o Eteu, o Amorreu, o Ferizeu, o Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. A terra é boa, a terra é promessa, mas tem um povo. Sabe o que é isso? Guerra. Sabe o que é isso? Luta. Sabe o que é isso? Batalha. Sabe o que é isso? Tomar posse da promessa. Deus tem promessa? Tem também sua dificuldade. Não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não. Então ser forte, ser corajoso. Deus é fiel. Deus é fiel. Se Deus te fez promessa, Ele vai cumprir. Quanto maior o esforço, ou quanto maior a dificuldade, menor o esforço. A promessa, ela tem o seu tempo. E toda promessa vem com as suas dificuldades. Toda promessa vem com as suas dificuldades. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero ler novamente o texto de Josué 21, verso 45. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo. Você pode aplaudir ao Senhor? Tudo. Toda palavra que Deus deu ao povo se cumpriu. Nenhuma delas falhou, nenhumas. Tudo se cumpriu. Fique de pé, vamos adorar, vamos louvar.